Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai tentar responder essa pergunta aí, tá? Do vídeo, né? Do título do vídeo, que é essa aí. Qual é a única saída contra as fake news? Vocês devem lembrar que eu fiz um vídeo, quem acompanha aqui o canal já há mais tempo, quem não acompanha eu deixo aqui o link, tá? Tem alguns meses aí, né? Falando sobre uma fala do Felipe Neto, na qual ele comentava a questão da dificuldade da esquerda de comunicar, né? E aí fiz uma reflexão naquele momento falando sobre a reflexividade negativa da direita brasileira, né? E aí tenho desenvolvido isso aí em alguns vídeos e tudo mais, e isso ajuda a explicar em parte aí, uma parte significativa desse problema, que é a dificuldade de fazer chegar na cabeça dessa galera aí de direita e daquela galera que fica ali oscilando, mas que está o tempo todo acreditando no que a direita, enfim, diz e tudo mais. Enfim, né? E aí as fake news acabam, enfim, né, transbordando nesse cenário, né? E aí eu desenvolvi essa ideia lá da reflexividade negativa, tenho refletido isso com vocês. E aí, no final desse vídeo do Felipe Neto, quem assistir lá vai ver, eu deixo em aberto, né? Falou, olha, essa questão não tem resposta e tal. E aos pouquinhos você vai pensando, vai refletindo, vai lendo, e surgiu a resposta quando eu li uma postagem de um cara chamado Juninho Oliveira, lá no... que tá, na verdade é do X, né, do Twitter, mas foi compartilhada no Instagram pela página Movimento Democracia, tá? Então aí me deu a ideia, eu falei, bom, essa ideia aqui é interessante, falei rapidamente dela no vídeo passado e decidi fazer um vídeo inteiro para desenvolver essa ideia aqui e não só trazer alguns detalhes e até um aparato teórico aqui para poder sustentar, enfim, justificar essa ideia, mas também para diferenciar sutilmente essa atitude quando ela comparece na esquerda e na direita, tá? Então vamos fazer tudo isso aí no vídeo de hoje. E o que a gente puder fazer aqui, o que der tempo, né? E a gente vai tentar refletir essa ideia para poder responder essa pergunta aí, né? Qual é a única saída contra as fake news? Parece que só tem essa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, antes deixo para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui mais uma vez do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, tá, o zap está na descrição do vídeo aí e a gente tenta conversar a respeito, tá? Então, pessoal, vamos lá. Antes da gente... eu vou lembrar para vocês aqui já a postagem do Juninho Oliveira, tá? Que ele diz o seguinte: talvez a única alternativa para, no longo prazo, se combater com seriedade o problema da desinformação seja, em um primeiro momento, apostar no caos. Talvez seja necessário criarmos canais eficientes de desinformação e espalharmos as mentiras mais escabrosas, sobretudo sobre candidatos de direita, centro e extrema-direita ao Congresso. Quer dizer, sobretudo não, unicamente, né? Porque são só eles que espalham fake news, né? Salvo, de repente, uma exceção ou outra aí que a gente pode até achar aí uma agulha no palheiro, mas 99% das fake news são produzidas pela direita. E eu também não acredito nessa ideia de centro, já falei aqui também, né? O que existe é direita light e é uma direita meio bizarra ali, né? E aí ele finaliza aqui, né? Ele diz: tem que valer de tudo, inventar notícia de que são estupradores, pedófilos, traficantes, homicidas. Talvez quando a desinformação prejudicar esses políticos, ao invés de ajudá-los, eles irão resolver o problema, né? E aí, quer dizer, é você, de certa forma, usar a tática do inimigo para poder tentar persuadi-lo, né, a tomar uma postura diferente, né? Então, nesse caso aí, é muito interessante, pode ser uma ótima ideia, tá? Vamos tentar refletir isso aí. E aí, essa reflexão que eu vou fazer, vocês vão ver, tem conexão tanto com a caverna do Platão, né? Eu também fiz um vídeo sobre isso aqui, falando que as comunidades de WhatsApp, né, dos bolsonaristas, e que são aí, enfim, né, o tempo todo pulverizadas pelos bolsominions e pelos ingênuos, fiz um vídeo aqui questionando se era uma caverna do Platão ou não, e ponderando aqui alguns detalhes, algumas diferenças, mas enfim, para além disso, vamos falar também das cavernas da Guerra do Vietnã, que pode ajudar a gente a pensar isso aí também, tá? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver aqui a sequência. A questão é a seguinte, então o Felipe Neto, o Felipe Neto diz que a esquerda não sabe comunicar, né? A questão é que no caso específico do WhatsApp, a situação de comunicação se dá de uma maneira sutilmente diferente, né?
E por quê? Porque as postagens né, que são feitas no Facebook, no YouTube, no Instagram e até no TikTok, elas são públicas. Então, portanto, é fácil ali de você denunciar, de você averiguar e de você, inclusive, bloquear os vídeos, né? Porque é isso que o YouTube faz, é isso que o Facebook faz. Ali com, né, o Elon Musk, por exemplo, é um que, né, não liga muito para isso, porque é um sujeito ali meio direitista demais, né? E aí ele ganha muito dinheiro com as mentiras. O Facebook também, né? Mas é mais fácil você denunciar um vídeo que está ali do que no WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp é uma coisa meio cavernosa mesmo, é algo ali meio subterrâneo, porque é uma mescla, né, entre a vida privada e esses vídeos que são feitos, enfim, em várias plataformas, então são pulverizados ali também, tá? E isso torna mais difícil não só a comunicação, mas também a própria regulação, né, e o controle da qualidade disso aí, certo? E aí isso fica sob a responsabilidade de cada um, né? A questão é que existem, enfim, né, pessoas responsáveis e pessoas irresponsáveis nesse ponto, quer dizer, pessoas que não pesquisam, que não estão nem aí, que estão ali preocupados mais em, né, em espalhar a mentira ou acreditar em algo sem o devido, né, sem a devida pesquisa, sem o devido aprofundamento, e isso vai sendo pulverizado. E aí, então, quer dizer, isso cria um problema sério de comunicação, que é tanto esse aspecto cavernoso do WhatsApp, quanto também a reflexividade negativa da direita, que já existe há muito mais tempo, muito antes do WhatsApp existir, né? Então, essas duas coisas mescladas, né, acabam, né, trazendo aí uma série de problemas, e as fake news, enfim, né, transbordam nesse terreno, tá? Então vamos lá, agora para diferenciar, eu não estou sugerindo aqui que a gente faça, e também a fala do Juninho Oliveira também nitidamente é diferente, não é sugerir que a gente faça a mesma coisa que a direita, mas sim que os force a tomar algum tipo de medida contra eles mesmos, né? E aí, onde está a diferença, né? Isso não é uma vingança, certo? Porque a vingança ela tem mais um contexto ali privado, né? Uma coisa muito mais privada do que pública, né? Quando a direita, por exemplo, se apropria do Estado para poder, enfim, fazer valer as suas teses individualistas, ela não está se vingando, ela está simplesmente tentando ganhar dinheiro com isso, né? Não está se vingando nem do país, ela está cagando para o país, né? E também não é o racismo reverso, né? De atacar a direita, enfim, da mesma maneira que ela ataca a gente. Por quê? Porque o objetivo é diferente, né? Porque a direita, quer dizer, o objetivo é forçar o ingênuo e o pilantra, né? Ou seja, o pilantra que produz o vídeo e o ingênuo que compartilha, a mudar de rota, né? Então esse é o objetivo aí dessa estratégia, né? E aí o Janones fala disso aqui no Janonismo Cultural, né? Que ele chama atenção aí para a questão da guerra cultural, né? Que é uma retórica que a direita tem trazido, e especialmente essa direita retardatária, né, que eu tenho chamado aqui de direita retardatária, que é uma galera de direita que nunca se preocupou com política, nunca ligou para isso, descobriu que isso existe com o fenômeno Bolsonaro, descobriram atrasado, descobriram através de uma fonte muito ruim, que é o Bolsonaro, que é o bolsonarismo, e estão aí fazendo bobagem e falando besteira à torto e à direito, né? Inclusive a besteira olavista de que a esquerda sempre dominou a guerra cultural, né? Isso é um grande engano, um grande equívoco, especialmente no caso brasileiro, né? Mas parece que eles pensam isso porque, na verdade, a esquerda sempre dialogou, sempre debateu as coisas, né? E aí também é sintomático, ou melhor dizendo, né? É uma consequência óbvia, né? Desse contexto, né, que eu estou ponderando aqui, a fala do Olavo de Carvalho dizendo que não se debate com esquerdista, tem que xingar, tem que latir, não se discute, né? Tem que latir, tem que xingar. Por quê? Porque na guerra cultural que eles enxergaram como algo que vem há muito tempo acontecendo, essa guerra cultural, entre aspas, evidentemente que ela no nível do diálogo, do debate, do projeto, a esquerda sempre fez isso, né? Então essa gente, quando começa a fazer isso, eles esbarram com o seguinte problema: eles não têm projeto,
né? Então sobra o que para eles? Né? O que sobra para eles? Xingar, ofender, latir, vomitar ódio, como esse animalzinho fedorento está fazendo contra mim aqui nos últimos anos, entendeu? Enfim, pessoal, e aí como o Juninho, né, ali na postagem dele falou da questão do caos, quer dizer, instaurar o caos para depois chegar num ponto, né, de discussão de lei, enfim, tudo mais, eu lembrei do livro do Hakim Bey, né? Tá aqui o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. Agora, a gente tem que adaptar isso aqui um pouquinho, por quê? Porque esse livro aqui é um livro da contracultura dos Estados Unidos, então foi feito numa época em que atacar o sistema, né, era interessante, e aí você vê, a gente vai ver aqui também, vou falar de alguns trechinhos rápidos, que tem certos trechos que fica muito evidente que a coisa é meio que um niilismo misturado com anarquia, né? E esse tipo de retórica, que era muito interessante naquela época, hoje é facilmente apropriável pela direita. Então a gente tem que desenhar a coisa de uma forma mais interessante, justamente para que não seja, enfim, facilmente apropriável para essa gente. Porque essa gente rouba tudo, eles roubam até as tuas informações privadas e ficam vomitando lixo, ficam, né, monitorando tua vida privada para te atacar. Então, quer dizer, tem que tentar desenhar a coisa de outra forma para mostrar que a gente não é igual a essa gentalha, certo? Começa por aí. Bom, e aí eu vou voltar a esse trabalho aqui no final, tá, do vídeo. E aí o João César de Castro Rocha também fala isso aqui, né? Ele cita a questão da guerra cultural, terrorismo doméstico, né? E esse terrorismo doméstico justamente ele é fruto da reflexividade negativa da direita brasileira, quer dizer, não tem nada ali que entre como, isso aqui tá, o país está caminhando, não. Eles querem alguma coisa para criticar, para dizer sou contra, sou anti-PT, sou anti-corrupção, sou anti-sistema e não é pró-nada, né? São pró só o próprio bolso, o próprio rabo e o próprio umbigo, né? Enfim, essa é uma lógica que a gente vê aí, inclusive nesse caso do Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. Destruiu quase o Estado inteiro porque só pensa no interesse privado, né? Outra pessoa que fala disso aqui, o pensador, né, é o Paul Virilio, tá aqui, Guerra e Cinema, tá esse livro interessante que eu não li inteiro, mas é bacana. Tá, ele fala das conexões da guerra com o cinema. Aí tem 2 trechos aqui que ele fala. O primeiro capítulo se chama Força Militar é regida pela aparência. Então é preciso pensar aí qual é a linguagem, qual é a aparência dessa estratégia a ser usada no WhatsApp, né? Que na verdade, se a gente pensa aqui na expressão do Hakim Bey, terrorismo poético seria na verdade um contra-terrorismo, poético, certo? Porque é diferente do terrorismo poético, é sutilmente diferente. Eu vou tentar explicar uma parcela disso no final do vídeo e de repente fazer mais vídeos sobre isso aí no futuro. Enquanto esses animais não destruírem aqui, eu vou fazendo, tá? E aí o Virilio fala aqui na página 27 uma última coisinha aqui que é importante de ponderar. A história das batalhas é, antes de mais nada, a história da metamorfose de seus campos de percepção. Ou seja, né, isso que eles chamam de guerra cultural. Ou seja, 2, né, o fato de que não basta apenas jogar bomba, é preciso criar uma narrativa, né? É isso que eles já perceberam. E essa direita que percebeu isso agora, que são os retardatários, está percebendo algo que a direita tradicional faz desde sempre. Os Estados Unidos, né, são né, os donos do mundo, aí, né, ou se acham os donos do mundo, porque descobriram isso. Né? Não basta ter a bomba atômica, não basta ter né, um exército gigantesco, base militar, tem que ter o cinema também, senão, né, não funciona. Então, enfim, e aí isso não deixa de ser uma estratégia narrativa, uma contra-estratégia, um contra-terrorismo, né, mas com a diferença, sempre lembrando, que a gente tem um objetivo, né, um objetivo que é o quê? E a estratégia nesse caso, eu vou falar um pouquinho disso aqui também, da questão do cinismo, né? A estratégia não é ser cínico ou canalha, como é a direita, mas é disfarçar a dialética de cinismo para poder reverter essa lógica quase que ali intransponível, que é esse submundo do WhatsApp mesclado com a reflexividade negativa. Enfim, o Carl Sagan fala aqui das regras do jogo, né, nesse livro aqui, tá? E aí é preciso entender as regras do jogo e, ao mesmo tempo, entender quem é que está sabotando as regras do jogo, né? Para poder tentar, às vezes, não tem muita saída, né? A pessoa está sabotando ali as regras do jogo, você tem que sabotar também para poder tentar
enfim, deslocar de alguma maneira ali a coisa. E o Wisnik fala disso aqui, quando ele fala, né, do futebol e do drible, né, quando o drible como uma tentativa, ou enfim, como uma estratégia ali de escapar, né, da lógica padrão do jogo, né? Então é um pouco isso também, né, essa estratégia que o Juninho Oliveira está sugerindo ali, da gente fazer enfim, né, começar a espalhar mentiras sobre os bolsonaristas, especialmente esses que espalham as mentiras, né? Porque aí você está obrigando eles, por uma lógica ali, né, enfim, reversa, de, enfim, olhar para o próprio equívoco, né? A Lúcia Santaella fala isso aqui também, tá? Já falei desse livro aqui várias vezes, e ela cita a Caverna do Platão aqui, tá? Ela diz aqui na página 36, 37, ela fala, né? O que se pode inferir das discussões levadas a cabo sobre o tema, das fake news, enfim, né? É que a falsidade funciona em toda a sua potência propagadora, porque as pessoas tendem irrefreavelmente a se recolher dentro das bolhas de seus preconceitos. E no caso da direita brasileira, esses preconceitos são contra o Brasil, né? O Narciso às avessas do Nelson Rodrigues, cuspir na própria imagem, é a direita brasileira. A questão é que hoje, como, né, a coisa está desenhada, já tem um rastro histórico recente dos projetos do PT e do sucesso, né, do governo Lula, etc. e tal, em comparação com a direita, então mais ainda, né, eles precisam disfarçar isso de patriotismo, com o inverso, é a plástica que eu falei aqui quando eu fiz o vídeo do Scooby-Doo, né? Então, enfim. Então isso aí dentro do WhatsApp ali é um negócio pesadíssimo, porque fica totalmente, enfim, né, subscrito ali aquele submundo, e essa reflexividade negativa age ali de maneira violenta, né? Porque não tem contraponto, não tem lei, não tem legislação, então quer dizer, fica ali a caráter para essa gente. E ela finaliza, tornam-se assim presas fáceis de interesses dos quais não conseguem se dar conta. É isso, né? Por estarem retidas dentro de suas próprias cavernas platônicas, tornam-se incapazes de furar o bolsão de suas crenças fixas para enxergar algumas clareiras fora delas, tá? E aí, pensando na questão da caverna do Platão, né, eu anotei um negócio rápido aqui, tá? Para a gente conversar rapidinho e para finalizar depois com o cinismo e a questão do Hakim Bey, tá? Então, na questão da... Né, a gente pode chamar o WhatsApp de caverna do Platão, em parte, talvez sim, mas talvez seja melhor entender a questão da caverna do WhatsApp pela metáfora das cavernas do Vietnã. Então vocês sabem que a Guerra do Vietnã aconteceu ali, né, em meados ali do século XX, um pouquinho depois disso, né, e os Estados Unidos foram lá para o Vietnã para tentar combater o comunismo lá dentro, o crescimento do comunismo que vinha dos vietnamitas do norte, usando os vietnamitas do sul e o próprio exército. A questão é que os Vietcongs construíram túneis subterrâneos, cavernas subterrâneas e ganharam a guerra assim, né? Tem um link aqui da Super Interessante que fala sobre isso, como eram os túneis que derrotaram os Estados Unidos no Vietnã. Cada malha subterrânea podia abrigar milhares de pessoas por períodos que podiam durar vários meses. Era uma estrutura primitiva, mas eficaz. E aí diz, uma das armas secretas dos Vietcongs, e aí a gente pode construir aqui no Brasil, no WhatsApp, aqui os esquerdocongs, né? Enfim, para poder construir essa guerrilha subterrânea aí do WhatsApp. Os túneis, então, é uma das armas secretas dos Vietcongs. Os túneis eram escavados com as mãos ou com a ajuda de pás, atingindo até 20 metros de profundidade e 120 quilômetros de extensão. Então, enfim, né, enquanto os Estados Unidos iam com helicóptero e tal, os vietnamitas do norte e as forças comunistas valeram-se dessa estrutura primitiva, mas extremamente eficaz. Por que é importante, né, essa citação aqui de primitivo, mas eficaz? Porque as fake news são primitivas, né? Elas são, assim, mentira, muito pobre, facílimo de perceber ali mentira. As pessoas normalmente não percebem e compartilham porque estão muito mais ali preocupadas em exercitar sua reflexividade negativa do que refletir de maneira mais ampla sobre o conteúdo da fake news. Então, quer dizer, né? Mas é uma coisa paupérrima, é muito fácil de perceber que aquilo ali é uma mentira, uma armação, enfim, né? E aí, adotar essa tática dos túneis subterrâneos, né, para poder, né, enfim, metralhar os inimigos, né, no esconderijo, é um pouco descer o nível deles para poder tentar fazer com que a coisa caminhe de alguma maneira, né? Enfim, e aí eles contam aqui algumas coisas, que eu não vou contar tudo porque é muito, né, extenso aqui,
Mas, enfim, a alimentação dos caras que ficavam ali embaixo era preparada em cozinhas que ficavam lá embaixo, e a fumaça era desviada para longe e tal, era um negócio bem primitivo e elaborado ao mesmo tempo, né? E as imediações eram cheias de armadilhas, umas eram feitas de explosivos acionados por arames, e outras eram buracos no chão forrados de estacas sujas com fezes para infeccionar os feridos. É um pouco isso aí, né? É para infeccionar o bolsominion com as fezes deles próprios, né? Ou seja, com as mentiras, com as fake news, com aquele lixo que eles produzem, né? E aí tem mais duas coisas aqui que eles falam, né? Que, deixa eu ver aqui o que mais. Cadê aqui? E aí a última que vale citar aqui, né? Tem uma. Eles dizem que a disposição dos túneis formava um verdadeiro labirinto no subsolo. Passagens falsas levavam a becos sem saída, onde muitas vezes eram deixadas cobras venenosas para atacar intrusos. Mesma coisa, só que nesse caso aqui a gente está pegando a cobra deles, né, para poder picá-los a eles próprios, certo? Que são justamente as fake news que eles produzem para mentir, para difamar os outros e para empobrecer a discussão política no Brasil. E aí, pessoal, então, quer dizer, a gente tem que adotar essa tática Vietcong, né, que é, de certa forma, explodir mentiras sobre eles no submundo do WhatsApp, né? Sem assinatura ali, como eles fazem, né? Eles fazem isso sem fonte, sem, sabe? Então, vamos lá. Então, no caso, as cavernas do Vietnã do WhatsApp, elas estão servindo hoje como cavernas do Vietnã invertidas, né? Ou seja, a direita está usando isso para poder ganhar a guerra, né? Vinda de fora. De fora de onde? Do interesse privado que não interessa ao país, na política, no Estado, né? Bem entendido. Então, ou seja, né, como se fossem os invasores dos Estados Unidos a construí-las dentro do território do adversário. Ou, para ficar mais exato, né, os aliados dos Estados Unidos no Vietnã do Sul como sendo os que construíram os túneis. Aí, enfim, às vezes é preciso descer a uma tecnologia mais pobre para obrigar o adversário a atacar o próprio pé, né, o próprio princípio também. Enfim, pessoal, e aí... finalizando aqui, voltando à questão do Carl Sagan, né, não dá para dizer que se trata de uma estratégia olho por olho, dente por dente, porque o objetivo da fake news é sustentar a farsa. Uma contra-fake news teria o objetivo de empurrar o adversário a buscar a lei para obrigá-lo a tirar no próprio pé, né? Não se trata de responder cinismo com cinismo, mas sim disfarçar a dialética com a máscara do cinismo para tentar usar a reflexividade negativa da direita contra ela mesma. Isso eu já falei aqui no início, né? E aí, para entender isso, é preciso entender a linguagem, né, das sombras. Deixa eu ver aqui, aonde que eu anotei o resto aqui, porque... Bom, isso aqui já foi. É preciso entender a linguagem das sombras. Está aqui, né, o livro do Junichiro Tanizaki, certo? Tá? Não só a sombra no sentido positivo, mas no sentido bizarro aí também, né? Porque também existe. Elogio da Sombra do Jorge Luiz Borges, tá? E outras coisas aqui que não vai dar tempo de falar, mas enfim, é um pouco também a questão que envolve os cyberpunks, né? Também é uma espécie de WhatsApp punk, né? Para poder fazer ali um contra-terrorismo, né? Contra os bolsominions. E eu lembrei também da questão da Sierra Maestra de Cuba, né? Que o Fidel usou para poder, na distância ali, armar o cerco contra o Fulgêncio Batista e vencer ali aquela ditadura, né, e modificar a lógica lá, tá? Então, enfim, também lembrei aqui uma outra coisa também que vale a pena citar, é a questão do Roland Barthes aqui, que o intelectual tem que hoje trapacear a linguagem, é um pouco isso no WhatsApp, isso é importante, porque aí vale ponderar também um detalhe. Não estou sugerindo aqui que essa seja a estratégia da esquerda, até porque a esquerda tem projeto. Isso aqui é uma estratégia pontual para o WhatsApp e contra as fake news, né? Isso não é o projeto da esquerda, esse é o projeto da direita, não é o projeto da esquerda. Enfim, porque o projeto da direita é a reflexividade negativa, né? Do Estado, do país e pró-interesse privado, né? A única coisa que eles são pró são eles mesmos, né? E aí, pessoal, para finalizar, tem aqui as duas questões ligadas tanto ao cinismo quanto ao Hakim Bey, né? Vamos ver se vai dar tempo de falar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Bom, vamos lá.
Então, tá o Peter Sloterdijk fala aqui, né, na Crítica da Razão Cínica, tá? Ele fala da questão do cinismo como algo que substituiu as ideologias antigas, né? E que aí seria uma espécie de niilismo radical, que ninguém mais acredita em nada, a não ser no imediato e tudo mais. Isso, na verdade, está desenhado apenas pela metade. Por quê? Porque a direita brasileira, ela utiliza isso aqui como álibi para defender, para exercitar, para praticar a ideologia do individualismo disfarçada de pós-ideologia, certo? E é muito evidente aqui quando ele narra várias coisas aqui, não vai dar tempo de falar tudo, de repente eu faço outro vídeo aí, mas ele fala aqui, por exemplo, né, tá aqui, né, ele diz que uma coisa que isso aqui é uma grande verdade, né, na página 536, sem uma doutrina do blefe, do show, da sedução e da ilusão, porém não é possível compreender corretamente estruturas de consciência da contemporaneidade, tanto no sentido daqueles que produzem as ilusões, quanto daqueles que caem nelas, né? E aí, por último, aí entra aqui o problema da leitura que ele faz, tá na página 250, vamos ver se vai dar tempo aqui. Ele diz o seguinte, né, quando ele está discutindo a questão da arte, né, ele diz que a arte introduz no processo o empirismo cínico e o único a partir do qual brota a experiência da vida. Mas aí o importante está aqui depois. Aconteça o que acontecer, moralmente bom ou mal, essa não é mais a questão. Isso para a direita, né? Para a esquerda não é assim, é nítido isso, né? Porque a esquerda tem projeto para o Estado. Então não é aconteça o que acontecer, se der desemprego, se der fome, isso incomoda a esquerda, não incomoda nem um pouco a direita, pelo contrário, eles fazem o possível para isso continuar acontecendo, né? E aí ele finaliza, o cientista que esconde de si mesmo sua vontade de poder e só compreende a experiência como saber sobre os objetos, não pode alcançar o saber a que chega aquele que adquire experiência na forma de uma viagem às coisas, que é quem? Ele finaliza dizendo, para o amoralista empírico, a vida não é objeto, é um médium, uma viagem, um ensaio prático, um projeto da experiência desperta. Ou seja, o cínico seria aquele que despertou para o fato de que o que existe é amoralismo empírico. Isso é a cabeça da direita, não é a cabeça da esquerda, né? Não é a cabeça da esquerda. Por quê? Pelo que eu acabei de falar, quando acontece desemprego, fome, quando acontece uma coisa como aconteceu lá no Rio Grande do Sul agora, a esquerda se mobiliza para tentar resolver. A direita vai andar de jet ski. Foi o que o Bolsonaro fez, né? Tá nem aí, ó, dane-se, tô ligando para isso. Aconteça o que acontecer, né? Como é que ele diz aqui? Aconteça o que acontecer, essa não é mais a questão, né? Para o Bolsonaro realmente não é. Então, por que eu estou citando isso aqui? Para mostrar que se a gente utilizar essa estratégia das mentiras e das fake news no WhatsApp, isso não é da mesma maneira que a direita usa. Isso é para disfarçar a dialética de cinismo, de canalice mesmo, para poder obrigá-los a atirarem no próprio pé. E aí resolver o problema que eles mesmos criaram, né? E aí, finalizando, pessoal, isso tem a ver com o Hakim Bey, né, que sugere aqui, né, o terrorismo poético. Eu falei, não vai dar tempo de desenhar isso aqui, faço um outro vídeo aqui para explicar isso, tá? Mas apenas uma questão que ele levanta aqui, que a gente pode... Ele fala da arte-sabotagem, tá? Na página... Aqui está em número romano, né, 21, né? Aí ele fala aqui, né, para vocês verem também que tem uma diferença para o que a gente está vivendo hoje, e esse discurso aqui também é facilmente apropriável pela direita, tá? Ele fala que a arte-sabotagem tem que ir além da desconstrução e tudo mais. O menor indício de um egotismo mesquinho ou mesmo de um gosto pessoal estraga sua pureza e vicia sua força. A arte-sabotagem não pode nunca procurar o poder, apenas renunciar a ele. Aqui está o problema, porque a gente tem que pensar diferente disso. Porque o egotismo da direita exercita isso todo dia, né? E a gente tem que pensar não num comunismo estrito, mas numa lógica mais ampla, mais contemporânea, que supera tanto o egotismo da direita quanto o coletivismo estrito, que não existe no Brasil, né? Não existe extrema esquerda no Brasil, tá? E eu vou tentar explicar o porquê isso aqui é importante, qual é a diferença, para a gente finalizar essa reflexão aqui sobre a proposta do Juninho Oliveira no próximo vídeo, tá? Porque não vai dar tempo de fazer hoje, beleza?
Então é isso, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo aí, tá? Grande abraço. Tamo junto. Fui.